Olá pessoal, essa é a nossa videoaula sobre a geração de 45, a terceira geração do movimento modernista brasileiro. Devem se lembrar que o modernismo brasileiro teve uma primeira geração, definida a partir da Semana de Arte Moderna, de 1922, depois a segunda geração, de 1930, com poetas como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, escritores do regionalismo, enfim. Essa terceira geração, ela é chamada de geração de 45, muito mais por uma questão cronológica, porque com as transformações que acontecem no mundo a partir de 1945, e a literatura não vai ficar alheia a isso. Mas não é algo que nós possamos definir como um movimento literário. Quer dizer, nós não vamos encontrar nesses poetas, e é cada vez mais difícil encontrar uma noção de movimento dentro da literatura, uma noção, uma unidade de produção literária, quer dizer, uma característica que defina, de alguma maneira, em alguma medida, todos os escritores de determinada época. Tá? Grande parte disso se deve à velocidade dos meios de comunicação contemporâneos, às facilidades de publicação que vão crescendo constantemente. E, com isso, nós não vamos ter essa limitação que era, por exemplo, quando falávamos literatura romântica. Você encontra uma linha dentro da literatura romântica. Até no modernismo da primeira geração, por exemplo, você encontra características que marcam o movimento. A partir da geração de 45, tudo que se produz é chamado de literatura contemporânea ou literatura pós-moderna. Tá? E isso não vai ter uma característica que seja definidora de todos eles. Tá? Historicamente, nós temos dois dados relevantes. Tá? Um mundial, que é o fim da Segunda Guerra. Né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, divisão do mundo nos blocos capitalista e comunista, né? A União Soviética liderando o grupo comunista, os Estados Unidos liderando o grupo capitalista, Guerra Fria, esse negócio todo que vocês já conhecem. Né? No Brasil, o fim da chamada Era Vargas. Tá? Vocês sabem, Vargas renuncia ao poder em 1945, depois volta ao poder eleito para se suicidar depois. Né? Então, tudo isso vai alterar a forma como a literatura vai lidar com a história. Vai existir uma relação muito forte entre literatura e política, por exemplo, a partir dos anos 60, com o golpe militar em 64, enfim. Mas tudo isso também serve para marcar essa diversidade da produção literária. O que são essas tendências literárias? Essa citação aqui da revista Orfeu vai dizer: somos na realidade um novo estado poético, e muitos são os que buscam um novo caminho fora dos limites do modernismo. Normalmente, se a gente falar fora dos limites do modernismo, quer dizer, a gente está rompendo com o movimento modernista. Então, nós estamos... Se o modernismo era um rompimento com a tradição, e nós vamos romper com esse movimento modernista, teoricamente significaria uma retomada da tradição. Tá? Só que não é necessariamente uma leitura inocente dessa tradição. Não dá para falar simplesmente que esses poetas da terceira geração do modernismo, ou da geração de 45, eles, por exemplo, retomam o parnasianismo. Não é uma retomada do parnasianismo puro e simples. Tá? Há uma revisitação, sim, do parnasianismo para alguns poetas, mas isso não é simplesmente uma filiação ao parnasianismo. Tá?
Nessa imagem que vocês estão vendo, nós temos aqui nessa primeira linha o Guimarães Rosa, Clarice Lispector, que são prosadores, dos quais falaremos mais adiante, tá? O João Cabral de Melo, qual nós vamos falar daqui a pouco, a Lídia Fagundes Telles, que é uma contista muito talentosa, também vamos tratar dela depois, o Mário Quintana, e essa última imagem é o Ariano Suassuna. Também vamos falar dele um pouquinho em breve. Tá? Como exemplo dessas diversas tendências, desses caminhos que são buscados fora do modernismo, fora dos limites do modernismo, hoje nós vamos tratar de dois poetas que são opostos. São o João Cabral de Melo e o Mário Quintana. O primeiro deles, o João Cabral de Melo, ele dificilmente pode se afirmar que João Cabral de Melo Neto se insira em algum movimento literário. Tá? Ano passado, 2020, ele completaria 100 anos e em comemoração ao centenário do poeta, foi preparado pela Companhia das Letras uma edição da poesia completa dele. Esse livrinho aqui, tá? Esse tem uma característica especial, que são os poemas inéditos, certo? Esses poemas inéditos foram descobertos durante a pesquisa de doutorado da nossa professora aqui do Campus Montes Claros, a Edneia Ribeiro. Ela descobriu uma série de escritos inéditos dele, entre poemas, ensaios, discursos, enfim, e organizou os poemas para sair nessa publicação do centenário. Ficou um negócio muito bacana de se ler. O que é a escrita do João Cabral de Melo? João Cabral, ele era um engenheiro. E como engenheiro, ele tinha uma visão bastante objetiva das coisas. Então, a escrita dele vai refletir isso. Tá? Ele é um poeta cuja elaboração dos versos vai ser muito, como se diz, muito manufaturada, vai ser uma coisa de elaboração e reelaboração, uma visão bastante crítica da realidade, mas sem panfletarismo. Tá? O verso dele é um verso formal, ele gosta de rimas, ele dialoga com a cultura nordestina, por exemplo, em Morte e Vida Severina, ele vai escrever como se fosse de uma maneira muito próxima de um cordel. Né? Tem outro poema, outro livro muito interessante, que se chama Alto do Frade, que ele vai dialogar com os altos medievais, né, para falar do Frei Caneca, que é um personagem importante da história de Pernambuco. Ele é um poeta pernambucano, tá, gente? Então, para escolher um poema do João Cabral para mostrar para vocês hoje, eu escolhi esse Catar Feijão, que é do livro Educação pela Pedra, de 1965. Por quê? Este poema é um poema extremamente metalinguístico. E com a análise desse poema, nós vamos conseguir entender um pouco o que João Cabral pensava sobre fazer poesia. Para vocês terem uma ideia, esta imagem que está aí é a imagem da capa do livro A Educação pela Pedra. É um desenho baseado em formas geométricas, extremamente minimalista. Né? Então, a poesia dele seria algo assim, tá? Essa coisa objetiva, direta. Observe. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois catar esse feijão, soprar nele
e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Então, se escrever parece catar feijão, quer dizer, esse sujeito vai dispor no papel um material bruto, né, que é a literatura, a escrita sem esse tratamento, sem esse catar, e depois ele vai reelaborar, vai selecionar, vai colocar vai selecionar a palavra que chame a atenção do leitor. Tá vendo? A pedra dá à frase seu grão mais vivo. Então isso é o trabalho que o poeta vai fazer. Tá? Ele não acreditava em inspiração pura e simples, um poema que vem pronto. Não, ele acreditava que a poesia era um processo de elaboração, tá? De elaboração formal, de manufatura mesmo. Nesse ponto, ele lembra assim os parnasianos. Tá? Se você lembrar da Profissão de Fé do Olavo Bilac, ele vai dizer: torce, aprimora, alteia e lima o verso e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Então, se lá o fazer poesia se assemelha ao ourives, né, que é produzir o belo, que é um trabalho de elaboração, de manufatura, mas para produzir a beleza, aqui é um trabalho de elaboração, de manufatura, mas para produzir o impacto, para acabar com a leitura flutual, fluviante, quer dizer, o que essa leitura superficial. Ele é um poeta que não quer essa leitura superficial no seu poema. Tá? Nós vamos assistir, por exemplo, eu vou disponibilizar para vocês um vídeo com uma animação sobre Morte e Vida Severina. Vocês vão ver que texto maravilhoso e o trabalho de animação também ficou muito bom. Outro poeta que eu quero falar para vocês hoje é o Mário Quintana. Ora, não dá para você olhar para um poeta como Mário Quintana e um poeta como João Cabral de Melo Neto e pensar que eles façam parte do mesmo movimento. Tá? É muito difícil isso. Porque, olha, só a imagem dos dois poetas. Esse é o Mário Quintana, esse velhinho sorridente. Olha a cara do João Cabral. Não sorri nem para tirar a foto. Ele era assim mesmo. Ele não era um cara muito... Não era um sujeito muito alegre, muito aberto, não. Já o Mário Quintana, contemporâneo, né, do João Cabral, ele é um poeta de extrema leveza, que trabalha com temas do cotidiano, que trata a linguagem de forma extremamente criativa e livre. Tá? Eu trouxe aqui 2 poemas do Mário Quintana para a gente ler. O primeiro deles é esse poeminha de 4 versos. Chama Poeminho do Contra. Poeminho do Contra. Que está no Caderno H de 1973. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Ora, um poeminha de 4 versos, mas extremamente significativo. Porque quando você fala todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, coloca-se uma ideia de obstáculo, de peso, de dificuldade. Né? Aí ele cria, com base num trocadilho, uma figura de linguagem chamada paronomásia, tá? Que é a aproximação de parônimos, palavras com estrutura parecida. Aí ele pega passarão e cria uma oposição com passarinho.
Só que passarão é o futuro do presente do verbo passar. Então, eles passarão, quer dizer, eles são passageiros, eles acabam. Eu, passarinho. Ora, passarinho é símbolo de leveza, de delicadeza, de fluidez, né? Então, contra todo esse peso que atravanca o caminho, eu, passarinho, eu supero isso com leveza, com tranquilidade, com delicadeza, né? Então, essa antítese que é construída entre eles passarão e eu passarinho é um trabalho de elaboração da linguagem também, só que extremamente delicado. Tá? O outro poema que nós vamos analisar é esse, Os Poemas, que está em Esconderijos do Tempo, de 1980. Aqui se elabora uma metáfora muito interessante também, metalinguística esse poema. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, olha a metáfora. Os poemas são pássaros. Quando ele fala que os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde, pousam no livro que lês, ele tira a estaticidade do poema. O poema não é essa coisa física, material, que está impressa no livro. O poema ele se realiza no próprio ato da leitura. Ora, o poema só existe enquanto você o lê. A partir do momento que você fecha o livro, você para de ler, ele vai existir onde alguém estiver lendo. Então, olha essa frase final. Olhas então para essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. O alimento deles, os poemas, já estava em ti. Quer dizer, os poemas vão se alimentar da sua sensibilidade, da sua experiência, da sua vida. Isso vai fazer com que cada leitura se torne independente. Né? A sua maneira de lidar com o poema vai ser diferente da maneira de outras pessoas, porque a sua experiência pessoal de leitura é diferente. Tá vendo? Então ele traz para o leitor uma responsabilidade muito grande. O poema só vai significar, só vai existir de fato a partir do momento em que ele é lido. Tá? Esses eram os dois poetas dos quais eu queria falar para vocês hoje. Na próxima semana a gente vai falar de mais alguns poetas contemporâneos e de alguns movimentos que existem dentro dessa poesia contemporânea. No mais, é isso. Até a próxima. Obrigado pela atenção.